Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Jefferson Pereira Leal. Sempre ouço o programa do professor Olavo de Carvalho. Falando do programa e mencionando amigos, uma das pessoas me questionou sobre o fato do professor Olavo pedir à Virgem Maria e a um padre Pio de Pietrelcina, que rogasse por ele no programa. Ela disse que isso é errado, pois somente Jesus poderia realizar essa tarefa perante Deus, já que Maria e qualquer santo estão mortos como qualquer outra pessoa. Muito bem. Ele disse, essa refutação tem algum fundamento bíblico? Bom, em primeiro lugar, você precisa ver, a autoridade do Evangelho deriva da autoridade da Igreja e não ao contrário. A Igreja foi constituída muito antes que escrevesse os Evangelhos. Né? E da multidão de evangelhos existentes, foi a Igreja que selecionou 4 e impugnou os outros, porque tinham contradições, tinham absurdidades, etc. Então, você não pode jogar o Evangelho contra a Igreja, porque o Evangelho é a expressão da Igreja. É a Igreja que garante o Evangelho. Né? Então, a autoridade da Igreja se sobrepõe. Então, a ideia de você seguir somente a Escritura é uma ideia totalmente autocontraditória. Não é possível isso. Tá certo? E, segundo lugar, a Igreja afirma que os santos intercedem. E a experiência o confirma. Você lê a vida do padre Pio de Pietrelcina. Olha, se eu rezasse para uma menina que não tem pupilas enxergar, ela não enxergaria, mas o padre Pio rezava e ela passava a enxergar. Quer dizer, Jesus Cristo tinha um preconceito a favor do padre Pio. Ele ouvia o padre Pio melhor do que com melhor disposição do que ouve a mim. Então, somente um burro vai rejeitar essa intercessão. Né? Então, olha, se você é protestante, você sabe que nem todas as preces de todos os pastores são ouvidas igualmente. Eu, por exemplo, também já recebi prece de um pastor que a prece foi atendida imediatamente. Então, um pastor que veio aqui visitar a cidadezinha, o pastor Melvin Jones. O sujeito fez um sermão chamado The Storms of Life, as tempestades da vida. Um dos sermões mais maravilhosos que eu ouvi na minha vida. E daí, quando terminou, o pessoal dizia, não, se quem está com algum problema, alguma coisa, que vem aí que o pastor vai rezar para você. Eu cheguei lá, estava numa encrenca, expliquei assim, 30 segundos para ele. Daí ele orou. No dia seguinte o negócio resolveu. Eu já vinha rezando um monte de vezes, não resolvi. Então, quer dizer que, obviamente, e tem outros pastores que poderiam ter rezado, não vai acontecer nada. É isso? Então, vocês mesmo, não é questão de doutrina, é questão de experiência. Vocês têm essa experiência. Por que você vai no pastor e pede para o pastor rezar para você? Você nunca fez isso? Toda hora no culto eles fazem isso. Então, você acha que o seu pastor fulano é melhor que o fulano? Não, eu acho que o padre Pio é melhor que os dois. Você está entendendo? Então, quanto à Santíssima Virgem Maria, vamos dizer, ela já deu prova dela ser capaz de fazer algo melhor até do que orar por nós. Tá certo? Ela aparece, faz profecias se cumprem. E, vamos dizer, a sucessão de milagres que acontece em Fátima, em Lourdes, etc., dá testemunho. Quer dizer, você não pode negar todas essas coisas. E você dizer, o diabo que está fazendo tudo isso. Ora, os chamados milagres demoníacos, isso aí é confusão. Os chamados milagres demoníacos, eles têm características físicas que os distinguem dos demais milagres. Então, isso aí, você lê o livro do padre Adolphe Tanqueray, que é os fenômenos místicos contrastados com as suas contrafações humanas e demoníacas. Isso aí existe uma ciência já milenar, tá certo? Que tem, com toda a experiência da Igreja, consegue distinguir uma coisa da outra perfeitamente. Então, a possibilidade da confusão entre o milagre da Santíssima Virgem Maria e o milagre demoníaco é assim, para quem estudou o negócio, é inexistente. É fácil você distinguir uma coisa da outra.
Note bem, o milagre, vai lá no site de Voegelinville, é .com.org, não lembro mais. Voegelinville.com e procura lá a minha aula, a transcrição da minha aula, o que é um milagre. Isso aí está respondido lá. Você vai ver por que essa confusão não é possível. Eu noto que hoje em dia, por exemplo, as pessoas que se dizem católicas, sobretudo no Brasil, acreditam que são católicas, estão profundamente imbuídas daquilo, né? Então elas pegam o horror, por exemplo, a alquimia, a astrologia, essa coisa toda, e acham que tudo isso é pecado, que isso tudo foi condenado, que a igreja condena tudo isso. O fato é o seguinte aqui, todos os filósofos escolásticos, todos sem exceção, eles tomavam como ponto de partida o fato de que os astros exercem alguma influência sobre o ser humano. Todos eles. Não deu um que negue isso aí. Nenhum. Quer dizer, isso aí para eles era uma coisa tão óbvia quanto 2 mais 2 é 4. Quer dizer, simplesmente não se discutia isto. O que se podia discutir eram as práticas astrológicas, então, vigentes, das quais algumas tinham, esse sentido ocultista divinatório, que foi, evidentemente, condenado pela igreja. Tá certo? Então, quando a coisa tomava o rumo de uma espécie de culto dos astros, uma coisa assim. Mas a ideia de que a posição dos astros influenciava de alguma maneira o ser humano era tão presente que mesmo os autores que mais enfaticamente condenavam a astrologia condenavam partindo desse ponto de vista, de que o fato existia. Quer dizer, uma coisa é a existência do fato, é o que eu chamo fato astrológico, outra coisa são as teorias astrológicas, e a terceira coisa são as práticas astrológicas. Então podiam condenar certas teorias, podiam refutar certas teorias e condenar certas práticas, mas o fato jamais contestaram, e ao contrário, afirmam taxativamente. O próprio, vamos dizer, o mais radical dos inimigos da astrologia, que é Santo Agostinho, isso já na fase pré-escolástica, ele afirma taxativamente que os astros podem determinar a forma do corpo do indivíduo e, através disso, determinar grande parte da sua conduta. Até ele faz isso. Até eu lembro que estava uma vez num debate com o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, o astrônomo do Observatório do Valongo, e ele disse isso. Os filósofos escolares todos condenavam a astrologia. Eu digo cite um. Todos negavam a influência dos astros nos seres humanos. Eu digo, cite um. Ele não citou nenhum. Eu falei, bom, então eu vou citar alguns que afirmam que isso existe. E citei 14. Não pude dar a página, tá certo? Mas lembrar mais ou menos o autor e o nome do livro, na maior parte dos casos. Né? Hoje eu não saberia citar os 14, isso foi 20 anos atrás. Não me lembro mais quais são os 14, mas posso facilmente, né, puxar isso do meu arquivo. Mas, então, este é um exemplo. Você vê, um mundo onde as pessoas acreditam que a conduta humana é determinada, em parte, por fatores cósmicos que estão enormemente para além do alcance da ação humana. Tá certo? E um mundo que não acredita nisso, eu digo, as pessoas estão vivendo em mundos diferentes. Né? Isso quer dizer que, para um homem medieval antigo, quando você via uma pessoa agindo assim ou assado, você não estava vendo apenas o efeito de um condicionamento biológico, genético ou uma escolha pessoal. Não, você estava vendo, vamos dizer, de certo modo, a tradução terrestre, tá certo, de fatores cósmicos. Quer dizer, reconhecer, por exemplo, as pessoas pelos seus tipos astrológicos é uma coisa banal, de certo modo. Né? Quer dizer, você associar, por exemplo, se você via um indivíduo irascível, né, nervoso, eu sempre o associava ao planeta Marte, do tipo marciano. Né? Se você via um homem gordo, bonachão, tá sempre, como é que se diz, muito seguro de si, você associava com Júpiter. Se você via um sujeito magro, melancólico, taciturno, você associava com Saturno. Isso é uma coisa óbvia, né? Ele fazia parte da percepção normal das coisas, né? E hoje eu vejo que se você não recompõe de algum modo este quadro
imaginativo, simbólico, no qual todas as pessoas viviam na época, e inclusive os filósofos também viviam. Vocês bem não entendem do que estão falando. Você atribui a eles um sentido modernizado.